Amém? Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém? Glória a Deus. Máscara de uma corda é fácil de tirar, de 4. Bom demais estar aqui na casa do Senhor. Não há outro lugar melhor para estarmos senão na casa do Senhor, nosso Deus, que fez os céus e a terra. O Deus Todo-Poderoso, amém? Que tem o que você não tem, que pode o que você não pode, que é o que você não é. E você veio hoje ao culto fé. Então seja bem-vindo no nome de Jesus, aquele que pode te fazer forte. Ele é Deus, amém? Ele é Deus, Ele é Deus. Deus seja louvado. Tem aqui alguns pedidos de oração, no final nós estaremos orando. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel 2. Todos encontraram? Amém? Faremos a leitura aí do verso 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra: Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E eu vi o que me falava. Deus, em nome de Jesus, fala com a tua igreja, fala com as pessoas que estão em casa, as pessoas que, ó Deus, cultuarão em outro momento pelo YouTube. Ó Pai, em o nome de Jesus Cristo, ministra a cada coração a tua palavra. Deus, põe em pé os que estão abatidos. Deus, põe em pé, ó Deus, os que estão prostrados espiritualmente. Põe em pé, ó Deus, que estão prostrados psicologicamente, fisicamente. Ah, Pai, em nome de Jesus Cristo, ministra o teu Espírito, o teu poder. Ah, Deus, e põe em pé a nação brasileira, põe em pé o estado da Bahia, põe em pé Itapetinga, põe em pé, ó Deus, a pessoa que me ouve, a sua casa, a sua família, põe em pé esta igreja, põe em pé, Senhor Deus, em o nome de Jesus Cristo diante de Ti, para Te louvar, para Te adorar, para andar, ó Deus, em conformidade com a Tua palavra. Põe em cada um de pé, Senhor, para cumprir a sua missão, em o nome de Jesus, amém, graças a Deus. Aleluia. Deus falou com o profeta para que ele se pusesse em pé, mas a gente percebe aí no texto que ele não se põe de pé. Nem sempre a gente consegue se levantar. Há momentos na vida de prostração, há momentos na vida que a enfermidade faz prostrar. Há momentos na vida que a decepção faz prostrar. Há momentos na vida que a frustração nos faz prostrar. Há momentos na vida que o medo faz acovardar e prostrar. Há momentos na vida que as dificuldades, a adversidade faz com que a pessoa se prostre. E o Senhor está dizendo ao profeta: põe-te em pé, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Ó homem, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ponto. Ele não se pôs de pé. Por que Ezequiel não se pôs de pé? Quantos de nós é para estarmos em pé na fidelidade e não estamos? Quantos de nós é para estarmos em pé em oração e não estamos? Precisando de empurrão. Quantos de nós é para estarmos em pé na evangelização, fazendo missões e não estamos? O Senhor nos quer de pé, adorando a Ele, louvando, ministrando, fazendo a sua obra. O Senhor nos quer de pé. Mas às vezes vêm as questões circunstanciais, ou até externas, ou até às vezes internas.
o pecado nosso de cada dia, às vezes nos faz prostrar. Tira de nós a autoridade, tira de nós a força e nos faz prostrar. No caso aqui de Ezequiel, há todo um contexto de uma missão, de um povo de um coração duro, rebelde, no momento da sua missão, do seu ministério, e Deus o chama. Mas o Senhor tinha pressa, e tem pressa. E aí o texto diz, logo no verso seguinte, então, que entrou em mim o Espírito. O Espírito de Deus entra em Ezequiel e o põe de pé. O Espírito poderia ter entrado quando ele se levantasse, mas antes mesmo de que ele houvesse se levantado. E eu quero falar com você nesta noite sobre o poder do Espírito para te pôr de pé, amém? Há poder no Espírito de Deus para te pôr de pé e você cumprir a sua missão. Seja bem-vindo ao culto fé. O Espírito de Deus entrou em Ezequiel e o pôs de pé. E ele mesmo diz, entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs de pé, me pôs em pé. Foi o Espírito de Deus que o levantou, foi o Espírito de Deus que o pôs em pé. E coisa boa, coisa linda, coisa forte é quando é o Espírito de Deus nos levantando. Quando nós somos levantados pelo Espírito de Deus, Satanás, demônios, enfermidade, nada, absolutamente nada vai nos abater, vai nos enfraquecer. Porque é o Espírito de Deus que entra e nos põe de pé. O apóstolo Paulo tinha lá os seus dilemas, suas lutas, seus conflitos. Ele ora a Deus, o Senhor diz não ao seu pedido, à sua oração, mas o Senhor diz a ele, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e assim o Senhor, pelo seu Espírito, mantinha o apóstolo Paulo de pé, fazendo a obra de Deus. O Espírito de Deus é poderoso, meu irmão, minha irmã, para te sustentar em pé. E aí você vai chegar à idade, e pode até caminhar e arrastando um pouquinho a perna. Você pode até, quem sabe, chegar à idade e estar um pouquinho curvado, mas vai estar em pé, em nome de Jesus. Com o seu espírito em pé, com a sua alma em pé, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, fazendo a obra do Senhor. Amém? O Espírito de Deus é poderoso para te pôr em pé. O que tem feito prostrar? O que tem feito você se curvar? O que tem ameaçado você a voltar atrás, a desistir? O Espírito de Deus é poderoso para te pôr de pé. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 17, nós vimos aqui hoje pela manhã, inclusive oramos. 1 Coríntios 6, 17 diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É por meio de Jesus. A Bíblia nos diz em Colossenses 1, 20, que por meio de Jesus, do seu sacrifício lá na cruz, do seu sangue, houve a reconciliação, é estabelecida a paz entre nós e Deus. E foi Jesus que disse, é necessário que eu vá para que Ele venha. E eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro ajudador, outro consolador para que esteja convosco. João 14, verso 16 ao 18. Não vos deixarei órfão, enviarei um consolador, o qual o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece. Mas Ele habitará em vós. O Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, está na sua igreja, está sobre mim, está sobre ti, amém? Para te pôr em pé.
Então fala com ele. Se você está triste, ele ministra alegria. Se você está fraco, ele ministra fortalecimento e te põe de pé. Eu acho lindo, gosto demais de falar em Lucas 2, quando a Bíblia fala de Simeão. Lucas 2, verso 25, 26 e 27. No verso 25, nós vamos ver de Lucas 2, quando o Espírito de Deus ministra sobre Simeão. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Estava sobre ele. Ele tinha esperança de Jesus. O Espírito Santo estava sobre ele. É assim que diz o texto aí no finalzinho ali. O Espírito de Deus estava sobre Simeão. E ele tinha promessa, diz o verso 26, que ele tinha promessa de que não morreria sem que visse a salvação em Cristo Jesus. Pelo Espírito de Deus ele tinha promessa. Você tem promessa pelo Espírito? Revelar ali o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Senhor Jesus. O que o Espírito de Deus já te mostrou? O que o Espírito de Deus já te revelou? Vai se cumprir. Então não desista, não desanime, coragem na caminhada, força, porque vai se cumprir. Ele já era idoso, ele pensava que não iria ver mais a salvação, a redenção de Israel, aleluia. Mas aí, verso 26, o verso seguinte, verso 27 diz que ele foi movido pelo Espírito, foi levado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito. E aqui eu falo: Senhor, eu quero ser levado, movido, rebocado, levado, carregado, arrastado pelo Teu Espírito. Quando eu falo assim, irmãos, rebocado, é porque às vezes tem hora que o Espírito Santo fala com a gente fica sem querer ir. Quantas vezes o Espírito Santo já falou, às vezes, para você orar, você, depois eu oro. Mas tem que orar naquela hora. Ou às vezes o Espírito Santo chama para fazer um jejum, um propósito, e você, não. O Senhor te chama, se o Senhor te chama, se o Espírito de Deus te convoca para um jejum, jejue. Se o Espírito de Deus te chama para você fazer uma oração, ore. Se o Espírito de Deus te chama para você fazer uma visita, vá. Se o Senhor te dá uma palavra para você dar a alguém, ministre, dê. E aí o texto diz que, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. O Espírito de Deus moveu você a vir aqui à igreja hoje. O Espírito de Deus moveu você para assistir essa palavra, para ouvir esta palavra. O Espírito de Deus nos conduz para Deus e para a obra de Deus. O Espírito de Deus é poderoso para nos fazer fortes e realizadores da missão. Aqui havia um desejo, havia uma vontade, e o Espírito de Deus move e leva ele ao templo, leva ele à igreja. E é nesse exato momento, é nesse dia em que os pais de Jesus levam Jesus para ser apresentado. Então ele tem agora Jesus em suas mãos. E ele pode então agradecer. Quantos pais trouxeram o menino Jesus para fazer o que a lei não ordenava? Então ele diz: já pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram, já contemplaram a salvação. Que bênção. Levado pelo Espírito, levantado pelo Espírito. Essa é a ideia de Ezequiel: o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. E me pôs de pé. Às vezes, irmãos, a gente passa por determinadas dificuldades, mas o Espírito Santo é o nosso ajudador, encorajador. É aquele que nos fortalece. É o que está conosco. E Ezequiel teve aí o Espírito Santo para lhe ajudar na missão. É muito bonito a gente observar, e ele vai falar isso também no capítulo 3. O capítulo 3 aí de Ezequiel, verso 22 ao 24.
nós temos aí a palavra dizendo que a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levante-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali. Como é bom, amados, quando o Senhor manda, a glória dele vai estar. Ele está junto. Como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. A glória de Deus estava ali, ele cai com o rosto em terra. Mas aí, pelas suas fragilidades, e a glória de Deus realmente naquele momento leva ele a cair. Mas aí o texto diz no verso 24: entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. Entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e disse: vai e encerra-te dentro da tua casa. Ao mesmo tempo que o Espírito leva ao templo, leva a algum lugar, também é o que diz: vai para a tua casa e fica em casa. O importante é sermos guiados pelo Espírito, o importante é sermos conduzidos pelo Espírito, porque essa é a proposta no Novo Testamento para todo cristão. Em João 3,8 diz que aquele que é nascido de Deus, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, é levado pelo Espírito, é soprado pelo Espírito. E o Espírito de Deus os pôs de pé. Então, às vezes, nós podemos estar assim na glória de Deus, não por questão de uma fraqueza, não por questão de um pecado, não por questão de uma dificuldade, ou de uma covardia, de um medo, de um cenário catastrófico que assuste, mas por estar numa zona de conforto. Ele estava ali, e ali estava a glória de Deus. E ele então se prostra, cai, está ali, e estava gostoso demais a glória de Deus. Mas era hora de se levantar, de se pôr em pé e ir para casa. E ele não ia se levantar. Você tem coragem de dizer: Senhor, Espírito Santo, me levanta. Me tira da zona de conforto. Minha vida está uma maravilha. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. O que o Senhor quer que eu faça, né? Me põe de pé. Me guia. Me conduz. Porque eu aqui estou para fazer a tua vontade. Ezequiel tem uma missão. Uma missão, e que ele vai realizar essa missão. Um povo de coração duro, um povo de coração difícil, rebelde. Capítulo 11, a gente vai ter outro momento dessa relação dele com o Espírito Santo, em que o Senhor ministra sobre ele uma direção. Verso 1 diz: então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor. Olha que lindo, né? O Espírito levanta, o Espírito encoraja, o Espírito fortalece, o Espírito conduz, o Espírito levanta, o Espírito leva, o Espírito que entra nele põe de pé. O Espírito me levantou e me levou. E me levou. O Espírito me levantou e me levou. No versículo 5 vai dizer: caiu sobre mim o Espírito do Senhor. Caiu sobre mim o Espírito do Senhor e me disse: fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quantas coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Multiplicaste os vossos mortos nesta cidade, e deles encheste as suas ruas. Misericórdia. Olha a realidade. Quantos mortos têm sido computados de uma única patologia? As outras patologias ninguém cita. Você acha que durante um ano morre quantas pessoas em Itapetinga? Você já parou para fazer essa pergunta?
Na sua cidade, você que é de outra cidade, você acha que dentro de um ano morre quantas pessoas? Não estou com negacionismo, não é isso não. É uma questão só de raciocínio. Viu? Não estou negando a realidade. Mas a gente precisa pensar, para não ficar ouvindo tudo e aceitando tudo também. Você já fez essa pergunta? Você já viu no noticiário alguém dizer assim, olha, nós fechamos aqui o ano e nesse ano morreu X pessoas na cidade. Você já viu esse relatório? Nunca viu, né? Mas pesquisa para você ter uma ideia. Nós chegamos ao ponto de São Paulo, no ano passado, não morreu ninguém de dengue. Por exemplo. Então, logo, se entende que isso... Tem muita coisa aí que não está correta. Muita coisa aí que não está correta. E aí nós precisamos do Espírito da verdade. E o Espírito do Senhor é o Espírito da verdade. É assim que está escrito aí em João 14. O Espírito da verdade, o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade está sobre a sua igreja. João 14, versículo 13. Perdão, não é 14, 13. É 16, João 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito da verdade, ele guiará a toda a verdade. O Espírito da verdade guiará a toda a verdade. Então está Ezequiel ministrando para um povo de coração duro, de uma realidade de violência, mas Deus tinha um propósito: mudar a realidade. E o Brasil pode ser mudado, este mundo pode ser mudado, a nossa geração pode ser mudada pela palavra, pelo Espírito. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito. E aqui mesmo no capítulo 11 de Ezequiel, versículo 19, o Senhor diz, olha, dar-lhes-ei um só coração, a unidade, a paz que a nação precisava. Somente pode ser promovida pelo Espírito do Senhor. Dar-lhes-ei um só coração, Espírito novo porém dentro deles. Não apenas dentro de Ezequiel, não apenas dentro de um ou de outro, mas a vontade de Deus é que o seu Espírito esteja em todos. Porém dentro deles, o Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, insensível, duro, inflexível, e lhes darei um coração de carne. Olha que cirurgia linda e maravilhosa. Feita pelo Espírito de Deus, feito pelo poder de Deus, por obra do Espírito. Tirar um coração duro, de pedra, insensível. Você já levou uma topada aí, um calçamento, paralelepípedo, bateu o pé lá, pedra, arrancou a cabeça do dedo, ela ficou lá. Do mesmo jeito, não sentiu nada, é pedra. Coração de pedra não sente, é duro, não tem sensibilidade, não se importa. Mas o Senhor é poderoso. A gente olha para o cenário e vê o negócio parece ficando cada vez mais rígido. As seus corações mais duros, incrédulos, violentos. Corações insensíveis.
E as ideologias cada vez mais pegando certos extremos. E quanto mais extremo, mais a coisa vai ficando mais extremada, mais vai ficando difícil. Mas o Senhor, pelo seu Espírito, pode fazer com que o coração de uma nação seja um coração só. O coração de um povo seja um coração só. De uma igreja, de uma cidade, de uma família. E Ele é poderoso para fazer isso. Então você pode crer nessa noite que o Espírito de Deus pode agir sobre o Brasil, o Espírito de Deus pode agir sobre a humanidade, o Espírito de Deus pode agir sobre a nossa cidade, sobre as nossas vidas, nos trazendo um coração de carne e não de pedra, capaz de amar, capaz de sentir a dor do outro, capaz de ser solidário. Você consegue enxergar isso? No Brasil, que estamos aí, pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé que Deus é poderoso para fazer e Ele faz. A realidade de Israel era uma realidade de descrença. Era uma realidade de desânimo. Era uma realidade de fracasso. Era uma realidade de morte. Era uma nação que aqui não só está com coração de pedra, insensível, mas eles estão apáticos, distantes do Senhor, achando que não tem mais jeito para eles. O capítulo 37 de Ezequiel é o retrato disso. E aí nós vamos ver mais uma vez quando o Senhor, pelo seu Espírito, está a ministrar através da vida dele. E aí nós temos aqui nesse capítulo uma visão que Deus lhe dá, mas cujo objetivo é mostrar a realidade da nação, a realidade do povo. E aí você vai ver uma realidade em que eles se viam como um vale de ossos secos, mortos. Mas não é como osso fresquinho, não, é osso sequíssimos. Era assim que eles se viam. E para esta realidade, o Senhor leva o profeta, e aí ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me disse, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale que estava sequíssimo. E o Senhor perguntou: filho do homem, verso 3, acaso poderão reviver estes ossos? Deus pergunta para você nesta noite: acaso tem jeito para essa nação? Acaso tem jeito para o seu estado? Acaso tem jeito para a sua cidade? Acaso tem jeito para a sua família? Acaso tem jeito para você mesmo? Quantas vezes se pensa de si mesmo: para mim não tem mais jeito não? Tem jeito. Não desista. Não desista de viver. Viver vale a pena. Viver é possível. Quantos enveredam às vezes por um vício e acham que não tem mais jeito, que não vai conseguir se libertar? Tem jeito. Tem jeito. O poder de Deus estava ali sobre a vida do profeta, pelo seu Espírito, e o Senhor está dando a ele uma visão, fazendo ele enxergar aquele vale de ossos secos, e eram muito numerosos em toda a superfície, e estavam sequíssimos. E Deus pergunta: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Poderão reviver estes ossos? Senhor, Tu sabes. Tu sabes. E Deus então mandou ele profetizar. Profetiza. E ele então vai profetizar sobre os ossos secos. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o seu Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis.
Ó Brasil, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor seja sobre ti. Ó Bahia, que o Espírito do Senhor seja sobre ti. Ó Itapetinga, que o Espírito do Senhor seja sobre ti. Ó Segunda Igreja, que o Espírito do Senhor seja sobre ti. Ó você que me ouve nesta noite no seu lar, aqui no templo, que o Espírito do Senhor seja sobre ti, para te pôr em pé, para te encorajar, para te vivificar, em o nome de Jesus, para te restaurar a alegria, a força, o ânimo, o vigor, o Espírito de Deus seja sobre ti. Então veio tendões, porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós tenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor, aleluia. Ele é o Senhor que dá vida ao morto, Ele é o Senhor que dá força ao cansado. Em Isaías 40, versículo 28 está escrito: não sabes, não ouviste, que o Senhor, o Eterno, Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Os jovens se cansam, tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então espera no Senhor nesta noite, que Ele é poderoso para renovar as suas forças, para te dar ânimo, para te dar coragem, para te pôr de pé, em todos os sentidos, espiritual, moral, financeiro, físico, mental. Deus é poderoso para te pôr em pé. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E ele então disse que profetizou como o Senhor ordenara. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, aleluia. Não é só em Ezequiel, neles também o Espírito de Deus entrou e o pôs de pé. Jesus disse para Lázaro, que estava morto, sepultado há 4 dias: Lázaro, vem para fora. É o autor da vida, é aquele que tem o poder da vida. E Lázaro saiu. Aqui a gente tem Ezequiel profetizando conforme ordenaram o Senhor. E então, eis que eles viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Mas irmãos, esse texto aqui é literal? Estava todo mundo morto? Lá pensa aí os ossos sequíssimos? Não, é uma nação que estava morta espiritualmente, coração endurecido, como que pedra, o povo vivendo numa violência, o povo vivendo distante do Senhor, um povo desanimado, abatido. Aqui você tem um desânimo coletivo, e isso às vezes se abate sobre uma nação dependendo da problemática. Poderíamos falar aqui de um desânimo não apenas coletivo para uma nação, mas para o mundo, diante de um problema como o que estamos vivendo aí, uma pandemia. Exatamente, é um problema. Por que pandemia? Porque é um problema grande do tamanho do mundo. E aí há muita gente desanimada, certamente criou estímulo para que esse ano, e aí surgindo a vacina, pensa que o negócio, de repente você vê que não é tão bem assim. Aí vem um desânimo. E o versículo 11 diz: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Você tem agora o entendimento do texto. Esses ossos são toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel. Qual era a fala deles? O que é que eles diziam? O que é que eles conversavam nas praças? O que é que eles conversavam dentro de casa? Nas escolas? Lá no mercado? Qual era o assunto? A conversação deles? Ah, não tem jeito. Não tem jeito. Quando você olha, vê a corrupção, ah, não tem jeito. Tem, porque o Espírito de Deus é poderoso para nos conduzir
por um caminho de retidão, de justiça, de honestidade, de equidade, de piedade. Então eles diziam, era toda a casa de Israel dizendo, falando, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Uma nação que havia perdido a esperança. Havia perdido a esperança. Mas o Espírito de Deus estava ali, pondo o profeta de pé. Imagine, se não é o Espírito de Deus pondo ele de pé, nem ele mesmo ia ter esperança. O Espírito de Deus o pôs de pé. O Espírito de Deus o levou a profetizar aquilo que precisava ser profetizado. O Espírito de Deus o levou a fazer aquilo que precisava ser feito. O Espírito de Deus o levou a ministrar aquilo que as pessoas estavam precisando de serem ministradas. E ele então profetiza. E o Senhor levanta o grande exército, que estava desanimado. Uma nação que estava como que morta, do ponto de vista psicossocial, sem esperança. Não perca a esperança da realização dos seus estudos. Não perca a esperança da realização dos seus sonhos. Não perca a esperança de dias melhores. Às vezes eu fico olhando aí, pessoas aí começam a olhar e começa a ver certas notícias, certas questões, e aí começa só a enxergar o caos, e começa a propagar o caos, e gera mais medo ainda, e as pessoas vão perdendo a esperança. E quando se perde a esperança, a misericórdia, passa a se desencantar com a vida, e aí se prostram. Mas o Espírito de Deus, nesta noite, te manda ficar em pé. O Espírito de Deus, nesta noite, te põe de pé. E se de repente você está aí assim, pastor, mas eu estou te ouvindo aí, mas eu estou aqui ainda meio assim, com o coração meio amedrontado. Aí você pode dizer, Espírito de Deus, entra aqui em mim e me põe de pé. O Espírito de Deus vai entrar em você e te pôr de pé. Assim como entrou na nação de Israel, assim como entrou na vida de Ezequiel, o Espírito de Deus entrará em ti e te colocará em pé. De repente você diz assim, pastor, é porque você não sabe, se avolumaram vários problemas. Se eu só tivesse um problema, pastor, mas eu tenho 2, mas eu tenho 3, mas eu tenho 4. Você pode ter 1 milhão de problemas, ele não, na soma deles não dará uma grama daquilo que o Espírito de Deus, na força que o Espírito de Deus tem para te pôr de pé, para te fazer resiliente, vencedor nos seus problemas, vencedor nas suas lutas, porque o Senhor tem a solução para os seus problemas, o Senhor tem a vitória para as suas lutas. Em Isaías capítulo 7, o versículo 2, diz que deu-se aviso na casa de Davi. Qual foi o aviso? Olha, a Síria se aliou com Efraim, ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agita as árvores do bosque. Porque houve ali um ajuntamento que somou uma força para amedrontar. Você poderia juntar aí todos os seus problemas e dizer, olha, mas eles são grandes. Não, grande é Deus. Grande é Deus. Grande é o Senhor. Não são o acúmulo de problemas que você tem. O Senhor levanta o profeta Isaías e manda dizer o rei assim, está aí no verso 4 de Isaías 7. Acautela-te, aquieta-te. Veio o livramento. Acautela-te, aquieta-te. Não desanima o seu coração. Por causa desses 2 tições aí. Esses 2 tacos de tição fumegante. Não fica com medo não. Não perca a esperança. Não se desanime. Porque resolveu fazer-te mal. Esses que se juntaram
somando forças para virem contra ti. Você tem um problema, você diz, não, eu resolvo. Aí aparece outro, você diz, não, dois eu resolvo. De repente aparece três, aí você, parece que a força vai. Mas agora você entra no Senhor, é o Senhor. Não é na sua força, é na força do Senhor. Então, acautela-te. Os problemas se avolumaram? Acautela-te. Aquieta-te. Porque o Senhor é poderoso para estender o seu braço. E o Senhor mandou o profeta dizer, olha, isso não sucederá, isso não acontecerá, isto que eles planejaram não vai acontecer. Está aí no verso 7. Isto não acontecerá. Então acautela-te, aquieta-te, não desanime o seu coração. Esse cenário catastrófico não vai acontecer, porque o Espírito de Deus te põe de pé, o Espírito do Senhor te fortalece e te faz vencedor em meio às suas lutas. Ezequiel profetizou e a nação se levantou. Agora não mais numa situação de mortos-vivos, mas vivos espiritualmente. Vivos espiritualmente. Verso 14 do verso 37, do capítulo 37 diz: porém vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. O Espírito de Deus estabelece o seu povo. E eu creio no poder, na ação do Espírito Santo, que entrou em Maria, gerou Jesus, aleluia. Eu creio na ação do Espírito Santo, aleluia, que teve entrando em cada um dos escritores, e por isso nós temos a Bíblia Sagrada. Porque não foram livros produzidos pela vontade do homem, mas pelo Senhor. Eu creio na ação do Espírito Santo que moveu sobre as águas, e o Senhor trouxe à existência tudo que existe nesse mundo. Eu creio na ação do Espírito Santo que veio sobre a sua igreja, ali no cenáculo, no dia de Pentecostes, encheu a casa, encheu os discípulos. E até hoje este evangelho, esta palavra é propagada, aleluia. Vidas têm sido alcançadas, chegou a mim, chega a você, por ação do Espírito de Deus. Se somos quem somos, é a sua ação em nós, nos fazendo conhecer a Jesus, conhecer o Pai, nos abrindo entendimento para conhecermos as Escrituras, nos dando sabedoria para fazer os enfrentamentos, nos dando fortalecimento. Isaías 11:2 é um retrato disso. Isaías 11:2 fala do Espírito do Senhor sobre Jesus. E aí você tem o Espírito Santo, seus 6 atributos, ou numa outra compreensão, 7 Espíritos de Deus. Repousará sobre mim o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de inteligência, o Espírito de temor do Senhor. Esteve sobre Jesus e está sobre a sua igreja, para fazê-la vencedora, estar de pé, com fé, com esperança, no nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê na ação do Espírito de Deus sobre a sua vida, te encorajando, te direcionando, te conduzindo? Nós vamos orar e vamos ungir você nessa noite. Hoje, sexta-feira, culto fé, a gente faz uma unção com óleo. O óleo como um dos símbolos do Espírito Santo sobre a tua vida, te fortalecendo. Em nome de Jesus. Quero convidar o pessoal do louvor. Nós vamos orar aqui pela irmã Natália, que pede oração pelo seu filho. Também que está viajando, né, ainda em São Paulo. Também a Letícia pede oração, uma colega do irmão Justino. Estaremos orando. Vamos ver se tem mais algum pedido de oração aí hoje. A irmã Daza passou mal, nós vamos orar por ela.
Amém. Vamos ver então. Isso, Flávio, o esposo da Dominique, a gente tem orado aqui por ele de manhã. Ele foi transferido ontem para a Conquista. Então hoje, o relatório da live. Alcance aí de 232 pessoas, interações 123. Destaque para Juraci Rodrigues, Alice Nunes, Marisa Moreira. Pedido de oração. Ivete Barbosa pede oração por sua sobrinha, Ilma e família, que estão em São Paulo. Só esse? Ok. Amém. O seu irmão? Certo. Como é o nome dele, irmã? João. Amém. Vamos orar por João, a Natália, Letícia, o Flávio, João, e aí pedir da irmã Ivete, no nome de Jesus. Ontem nós estivemos na casa da irmã Ruth, ela está ali, mas a esposa disse, vamos para lá, para o culto hoje. E eles vieram, né, o irmão Diógenes, e estão aqui conosco. Se Deus permitir, estarão aí congregando no nome de Jesus, retornando à casa onde eles estiveram no passado e foram para outros apriscos servindo, e se Deus assim permitir, estarão congregando conosco. É isso mesmo? Amém? São líderes, atuam, né, em várias áreas da igreja. Diógenes prega, e a Ruth lidera, canta, ministra, os seus filhos também, né, no nome de Jesus. Nós louvamos a Deus pela vida deles. A Ruth, ela falando ontem daqui da igreja, né, que sempre lembra, né, o seu pai, pastor Nelson. Foi uma bênção lá ontem. 29 anos de casamento, nós realizamos o culto de gratidão com o Ministério de Missões. E louva a Deus aí pela vida dos nossos líderes, realizando paz no lar. E foi uma bênção ali na casa do Diógenes e da Ruth. Todos de pé, nós vamos orar no nome de Jesus. Eu quero convidar os pastores aqui à frente. EBD, muito bem. EBD, domingo, 9 horas. Aleluia. O Espírito do Senhor entrou em mim e me pôs de pé, diz Ezequiel. Amém? Que o Espírito do Senhor seja sobre ti e te põe de pé no nome do Senhor. Amém? Você crê nessa palavra? No poder do Espírito Santo que entra, que põe de pé, que encoraja. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, disse Jesus, Atos 1:8. É por meio do Espírito que a igreja, que eu, você, que temos condição de dar testemunho. Sem a ação do Espírito Santo, nenhum de nós tem condição de dar testemunho. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Sem Espírito Santo, nenhum de nós tem condição de testemunhar. Pai, no nome de Jesus, eu clamo a Ti, ó Deus, pela Letícia, eu clamo a Ti pelo Flávio, pedido da irmã Ivete, aqui o João, Senhor, pedido da serva, a irmã Vi. Clamo a Ti, Pai, pela Natália. Clamamos a Ti, ó Deus, por todos os pedidos que aqui foram mencionados nesta noite. Ó Deus, entra com providência em nome de Jesus. Abençoa, Deus, colocando em pé aquele que está enfermo. Ó Deus, aquele que está prostrado espiritualmente, que se põe em pé também. O que está prostrado psicologicamente, se põe em pé. O que está desanimado, que se põe em pé. Em nome de Jesus, poder de Deus e interação em todos que aqui se encontram nos santuários, que estão em casa, em outra cidade, ó Deus, ou em outro país, que os Senhor os levante, os ponha de pé, em o nome de Jesus. Deus, o Teu povo será tocado, Senhor. Serão tocados nesta hora, Pai Santo, com unção, com óleo, simbolizando o Teu Espírito. Espírito é Espírito de Deus. Assim como Ezequiel ali profetizou
Sopra dos quatro ventos, ó Senhor, sobre a nação brasileira, sobre a Bahia, sobre Itapetinga. Sopra dos quatro ventos sobre cada um presente aqui em casa. E vem encher, vem levantar, vem encorajar, vem trazer o ânimo, a alegria. Ah, Senhor, aqueles que estavam abatidos, a nação de Israel estava achando, se sentindo como que mortos. Ah, Deus, e com os seus ossos sequíssimos, mas ali os seus pôs de pé um grande exército. Deus põe de pé um grande exército com um só coração. Ah, Deus, com um só sentimento, um coração, meu Senhor, de carne e não mais de pedra, capaz de ser sensível para ouvir a tua voz e fazer a tua vontade. Ah, Deus, capaz de ser sensível para a solidariedade, para dar a mão ao outro, para socorrer um ao outro, para servir um ao outro. Pai, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, abençoa o Brasil, abençoa as outras nações. Meu Deus, tem misericórdia de nós, perdoa o nosso pecado, as nossas falhas. A tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, meu Senhor, nesta hora nós nos humilhamos, nós clamamos a ti, nós nos prostramos, Senhor, perdoa o nosso pecado, as nossas falhas, porque assim diz a tua palavra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, meu Deus, somente pelo teu Espírito, faz o teu Espírito entrar em cada coração, de cada governante, ah Deus, de todos os poderes políticos, oh Pai, oh Deus, executivo, judiciário, legislativo, ah Deus, não somente do Brasil, mas de todas as nações. Faz o teu Espírito entrar em cada coração e converte, Senhor, cada um a ti. Deus, só o Senhor pode nos converter a ti. E é pelo teu Espírito entra em cada coração e os converte a ti, Senhor. A tua palavra diz ali em 2 Crônicas 7,14: se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar, orar, buscar a sua face e converter de seus maus caminhos. Meu Deus, não tem como converter, Senhor, se não for por uma ação do Senhor. Só o Senhor, meu Deus, pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus entra nos corações, nas mentes, converte, Senhor. E assim diz a tua palavra, que se houver arrependimento, se houver confissão, se houver conversão, então o Senhor dos céus ouvirá a oração e sarará a terra. Meu Deus, ouve esta oração e sara a nossa terra. Sara, Senhor, cada coração. Ah, Deus, sara cada lar. Sara esta igreja, essa cidade. Vem remover, Senhor, todo e qualquer tipo de pecado, de iniquidade, de sujeira. Sopra dos quatro ventos teu Espírito sobre as nossas vidas. Sopra dos quatro ventos teu Espírito sobre a nossa nação, sobre o mundo, Senhor, sopra o teu Espírito. A tua palavra diz, Senhor, que toda a terra está cheia da tua glória. Manifesta a tua glória em toda a terra. Pai, no nome de Jesus, abençoe e guarda, Senhor, o teu povo de todo mal. Faz resplandecer sobre cada um o seu rosto e tenha misericórdia de cada um. Sobre cada um, Senhor, levante o seu rosto e lhe conceda paz. Conduz em paz aos seus lares. Ah, Deus, conceda-lhes um sono reparador, uma noite tranquila. E amanhã com um dia de refrigério na tua presença. Portanto, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de vós. E seja sobre todo o povo do Senhor de hoje, para todo sempre. Amém. Graças a Deus.